Todo mundo está enxergando o slide aí? Está todo mundo vendo o slide? Pessoal de casa, pessoal que está aqui? Hein? Sim, professor, aparecendo. Beleza, vamos lá, vamos começar a aula, que hoje a aula é bacana. A aula hoje é sobre acolhimento e avaliação de dados. Bem, só para dar um spoiler rapidinho para vocês, tá ok? E aproveitando, já que vocês já estão faltando pouco tempo, que daqui a acho que um semestre vocês já estão se formando, tá bom? Essa aula de hoje, ela tem muito a ver com um novo campo dentro da área farmacêutica, que é a parte de semiologia farmacêutica, que está inserida dentro da farmácia clínica, principalmente no que se diz respeito aos cuidados farmacêuticos, tá? E por que eu falo que isso tem muito a ver para vocês que vocês estão terminando? Tá? Porque daqui a pouco vocês já vão entrar no mercado de trabalho e, paralelo a isso, vocês também vão querer fazer alguma pós-graduação dentro dessa área de cuidados farmacêuticos, tá? Que é uma parte da farmácia clínica. E esses dois termos, acolhimento e avaliação de dados, que nós falaremos hoje, ela está inserido nessa parte dos cuidados farmacêuticos, tá bom? Por que eu digo isso para vocês, que elas estão inseridas dentro da farmácia clínica? Se a gente for ver, pegar as definições e as terminologias dentro do SUS para acolhimento, a gente vai verificar que esse acolhimento ele está muito direcionado à parte da atenção básica, ou seja, aquela atenção primária mesmo que a gente encontra dentro dos serviços de saúde e aonde também está o serviço farmacêutico. Além disso, o acolhimento dentro da atenção básica, ela serve principalmente como uma porta de entrada para o usuário, no caso o paciente, tá? Ter contato direto com o sistema de saúde, no caso, pode ser o próprio SUS ou um sistema de saúde hospitalar ou de uma unidade de referência, tá ok? Além disso, dentro do próprio acolhimento, eu acho que vocês já devem ter dado essa disciplina, eu acho que na parte de saúde coletiva, que é a questão da humanização e da eficiência, tá? Que são dois termos que hoje acompanham muito as unidades de saúde, independente da sua complexidade, tá? Esse serviço de saúde ele tem que ser o mais humanizado possível, o mais eficiente, tá? E eficaz na sua prática, na sua teoria e principalmente na sua prática, para poder, tá? Atender às necessidades desse paciente, tá? Sem tentando feri-lo ou também esquecer do lado humano que esse paciente tem quando ele entra dentro de uma unidade. Além disso, esse próprio acolhimento faz com que haja uma fidelização do paciente, principalmente aos serviços de saúde, tá, na rede básica. Fato esse que, se a gente pegar como exemplo algumas unidades de saúde, principalmente os postos de saúde, que são as principais, que são as portas de entrada para todo paciente dentro da rede pública de saúde, a gente vai ver que aqueles postos de saúde que ficam nos bairros, nas grandes periferias, eles fidelizam sim os pacientes através dos vários programas que lá eles promovem, desde a parte da vacinação, exames laboratoriais, consultas e até a parte farmacêutica nisso. Tá? E por conta dessa fidelização, a gente observa que começa a haver uma interação, e tem que haver essa interação, principalmente de natureza terapêutica, entre o paciente e os profissionais de saúde. Fato esse que não é somente o contato com o médico que ele vai fazer, tá? Também tem o contato com o próprio farmacêutico, com os outros profissionais de saúde, no caso enfermeiros, próprios psicólogos, assistentes sociais. Tá? Havendo essa troca de informações para o quê? Para o melhor acolhimento desse paciente. E o que tem a ver esse acolhimento se a gente trouxer para a nossa área farmacêutica aqui? Tá? Primeiro, os serviços hoje de saúde, eles são serviços que estão mais direcionados e mais voltados ao quê? À execução de ações.
Professor, o senhor está passando slides? Não está passando para vocês? Para mim, não. Está no primeiro ainda. Para mim também não. Mas não está aparecendo as bolinhas aqui? Que bolinhas, professor? Só está no início, professor. Acolhimento Só está e no avaliação. primeiro slide o título da aula lá, acolhimento e avaliação de dados. Parou nesse. Tá com o mesmo problema, agora está com o mesmo problema da aula passada. Tá agora com o mesmo problema da aula passada. Tá bom, então eu vou agora fechar. Passou para o segundo. Mas passou para o segundo porque não está em tela cheia. Eu tirei da tela cheia. Ele está da mesma maneira que está da outra vez, da sexta-feira, da quarta-feira passada. Que a gente fez o exercício, a revisão e não passou, não estava conseguindo. Tá, vamos lá. Tá, ok? Em cima do que eu falei anteriormente, é o que eu estou enfocando nesse slide agora, que a gente está falando sobre o acolhimento e essa relação desse acolhimento dentro da atenção básica. Tá, ok? A gente falou sobre o que é o acolhimento dentro da atenção básica. Tá, ok? Posteriormente, a questão que ele é uma porta de entrada para o usuário, no caso do paciente, para ele ter contato com o sistema de saúde, e esse sistema de saúde ele tem que ser o mais humanizado e eficiente para poder atender esse paciente nas suas necessidades, nos seus cuidados. E, além disso, os próprios serviços hoje de saúde fidelizam esse paciente através da promoção de serviços, tá, que essas unidades fazem no paciente, seja através de serviços simples e básicos, até serviços de alta complexidade, fazendo com que esse paciente sempre volte a essa unidade e seja bem atendido, havendo assim uma relação do tipo terapêutica, e aí não necessariamente essa relação terapêutica precisa ser entre o paciente e o médico, pode ser o paciente, o farmacêutico, o paciente, o enfermeiro, o paciente, o psicólogo, ou seja, é uma relação terapêutica entre todos os profissionais de saúde que trabalham nessa unidade de serviço. Por isso que hoje, olhando para as bolinhas aqui, os serviços de saúde, eles são voltados para o quê? Eles são voltados para ações executoras, aonde essas ações executoras, elas são de que tipo? Elas são longitudinais. Por quê? Porque para os serviços de saúde, o que é interessante para eles, o que importa para eles? Importa que essas ações, elas sejam o quê? Ações voltadas para a recuperação, primeiro, da saúde do paciente. Depois, prevenir o aparecimento de doenças que possam vir a acometer esse paciente e, por último, a promoção de saúde através de serviços destinados a este paciente. Por isso que o acolhimento, agora olhando aqui para cima, tá? No cursor, tá? Vocês vão ver que o termo acolhimento, a definição mais certa para acolhimento, seria o que? Uma consolidação de informações sobre os dados, aqui, principalmente dados que sejam o quê? Provenientes da rede da atenção, tá? Principalmente de redes de atenção à saúde, tá, ok? E esse acolhimento, ele atua de forma proativa, principalmente através de planejamentos, de ordens de demandas, de atuações e de ações que essa rede de atenção de saúde fará no paciente. Agora, trazendo para nós, tal que esse acolhimento, nós observamos que esse acolhimento nada mais é do que um acesso a todos esses processos organizacionais, tá, dentro de um processo de trabalho, aonde, dentro da atenção básica, qual é o papel do farmacêutico aqui? O farmacêutico, ele, como agente executor dessas ações, ele tem como objetivo aqui, no meio desse acolhimento, fazer o quê? Primeiro, o cuidado farmacêutico, que é a sua responsabilidade, ou seja, fazer a sua atuação como farmacêutico. Segundo, a identificação, tá, ok, desse paciente que precisa desse cuidado e o seu agendamento para ele poder vir e ser o quê? Ser consultado por esse farmacêutico, tá? E por último,
O acolhimento do paciente na consulta farmacêutica é o primeiro contato desse paciente com esse profissional, aonde vai ser feito a coleta e principalmente a análise de dados provenientes dessa o quê? Dessa anamnese farmacêutica. Se a gente for entrar mais a fundo, nós vamos ver que dentro do acolhimento, principalmente dentro do acolhimento para a área farmacêutica, ela está dentro também da assistência farmacêutica. Por quê? Porque fazendo uma relação entre esses dois termos do acolhimento com assistência farmacêutica, nós veremos o quê? Que a assistência farmacêutica não deixa de ser um cuidado farmacêutico. Concordam comigo? Hein, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Além disso, esse cuidado farmacêutico que observa e principalmente verifica as necessidades, ou seja, as necessidades, as urgências em relação à saúde do paciente, tá? Ele precisa ser de que maneira? O mais clínico e o mais humanizado, sem ferir o quê? Sem ferir essa relação e principalmente atender o paciente. Além disso, o farmacêutico assume o papel aqui, tá? Como agente atuante, como agente executor, nessa atenção à saúde do paciente. Por quê? Porque ele vai estar demandando dois tipos de ações aqui. Primeiro, uma ação clínico-assistencial e uma ação prática. E quais são as diferenças entre essas duas ações? É que na ação clínico-assistencial, o farmacêutico aqui, ele vai promover serviços voltados principalmente ao cuidado do paciente. Por exemplo, exames de glicemia, aferição de pressão, orientações a respeito do uso correto de fármacos. Isso é uma ação clínico-assistencial. É diferente das ações práticas do cuidado farmacêutico, aonde a gente vê o quê? Os serviços de farmácia clínica, que são aqueles que a gente já conversou lá no início da disciplina, que são o quê? Aqueles voltados, por exemplo, para avaliações da farmacocinética de um fármaco, como esse fármaco vai ser absorvido, distribuído, biotransformado, excretado, como será o tempo de meia-vida. Ou seja, é mais voltado para uma prática mais o quê? Mais específica aqui, diferente da clínica assistencial. E por que eu falo isso para vocês? Porque dentro do cuidado farmacêutico, que a gente viu no slide passado, que é uma relação, uma ligação com a assistência farmacêutica, a gente observa o quê? Que esse cuidado farmacêutico, hoje, ele está voltado para quê? Ele está voltado para três termos: acolhimento, identificação, e agendamento. Porque não é somente acolher o paciente, você tem que identificar esse paciente de acordo com suas necessidades, de acordo com suas demandas, de acordo com o que ele está precisando ser orientado. E com isso fazer o agendamento. Por quê? Porque isso demanda tempo, demanda informação e demanda principalmente o quê? Um levantamento de dados. Por isso que a relação aqui, principalmente essa relação terapêutica, tá, que tem que ser vista durante o cuidado farmacêutico, tá? Ela tem que ser vista por quê? Porque além de priorizar o paciente, a gente tem que também priorizar outros pontos, como por exemplo, a resolução de problemas relacionados à farmacoterapia. Segundo, o encontro entre farmacêutico e paciente tem que ser um encontro onde essas informações, essa relação de entre aspas, vou botar dessa forma, tirar dúvidas, tem que ser de forma bem clara. E terceiro, sempre tem que haver o quê? A resolução da problemática, ou seja, a resolução do problema desse paciente. Esse paciente tem que sair dessa orientação, desse cuidado farmacêutico, com todas as respostas respondidas e todas as orientações dadas, prevenindo possíveis eventos, possíveis riscos, tá? Durante e após o seu tratamento. Lembra do que a gente conversou na aula retrasada, não na aula passada, que foi do exercício de revisão, mas na aula passada que a gente conversou a respeito
tá? Que a preocupação hoje, se a gente pegar como exemplo uma unidade hospitalar, uma unidade farmacêutica clínica hospitalar, não é somente você cuidar o paciente dentro da sua unidade, tá? É você cuidar também do paciente no pós-alta, para que esse paciente não retorne. E o cuidado farmacêutico também recai nisso. Até aí, alguma dúvida? Estou sendo claro para vocês? Vocês estão me entendendo? Sim, professor. Sim, professor. Sim. Beleza. Agora, quando a gente fala de acolhimento, identificação e agendamento, principalmente no que a gente fala na identificação e no agendamento, a identificação parte de onde? Parte da seleção do paciente, porque não é qualquer paciente que ele vai ser identificado para a gente fazer um cuidado farmacêutico dentro da atenção básica. Por quê? Porque para a gente conseguir identificar esse tipo de paciente, tá? A gente tem que observar principalmente a necessidade do serviço, que vai o quê? Que vai acolher e vai tratar e cuidar desse paciente. Tem diferença de um paciente comum para um paciente de uma atenção principal, por exemplo, uma atenção para diabetes, para atenção para hipertensão? Pergunto para vocês. Na identificação, na seleção do tipo de paciente? Olha lá, eu não estou te escutando por causa... Exatamente, dentro da seleção do paciente, de um paciente comum para um paciente, por exemplo, hipertenso, diabético, existe diferença na identificação? Existe. Primeiro que um paciente... Existe sim. Começa pelo fato que um paciente comum é um paciente que não necessariamente é diabético ou hipertenso. Ele pode vir com qualquer tipo de sintoma ou sinal, tá? Que ele pode ser resolvido naquele momento. Diferente de um paciente hipertenso, que ele precisa de um cuidado e de uma orientação maior. Tá? E, além disso, o próprio serviço de saúde, dentro dos programas que o próprio governo federal disponibiliza através do SUS, que é da atenção ao diabético, atenção de hipertensão, já capta e seleciona esse paciente. Além disso, o próprio agendamento. Quando você seleciona, você tem que agendar o quê? A visita desse profissional farmacêutico, tá ok? Para fazer esse cuidado, essa orientação. E aqui o agendamento pode ser feito ou por meio de domiciliar ou por meio de consultório farmacêutico. E eu vou dar bastante ênfase isso para vocês, porque hoje o cuidado farmacêutico, o consultório farmacêutico, ele está ganhando grande espaço e notoriedade dentro da área de saúde. Fato que hoje a gente, em alguns locais, em alguns municípios do país, tá? Dentro da rede de atenção básica, o consultório farmacêutico já é usado como triagem, para diminuir a demanda de paciente para o atendimento clínico. Não estou querendo tirar aqui e dizer que a clínica não é mais... Isso, professor? Eu não escutei, deu eco aqui, desculpa. Aonde é isso que já tem consultório farmacêutico na atenção básica? Se vocês acompanham, se não me engano, Belém já começou com isso desde o ano passado. Desde o início do ano. Nas UBSs? Não entendi, Alessandra? Nas UBSs? Se não me engano, já começou um convênio que teve, uma participação, uma parceria que teve por meio de capacitações entre o próprio Conselho Regional, o CRF daqui, com a Prefeitura, para a implantação e para a utilização de consultórios. Como também tem alguns municípios, principalmente na cidade, no estado de São Paulo e, se não me engano, no Paraná, que já também começaram a fazer esse tipo de consultório como uma forma de amenizar e desafogar as demandas. E também, eu não sei quem falou que houve eco aqui. Professor, também, se não me engano, em Minas Gerais tem essa situação com a prefeitura dos consultórios farmacêuticos.
Se eu não me engano, já em algumas unidades da federação, em alguns municípios que compõem essas unidades, o consultório farmacêutico já está sendo implantado. Como também o consultório farmacêutico, ela foi uma iniciativa que veio de onde? Veio da iniciativa privada, das redes farmacêuticas. Se a gente pegar os últimos 10 anos para agora, e eu acho que vocês devem ter visto isso na legislação farmacêutica com o Luan ou com a Michele, tá? E o consultório farmacêutico, tá? Ele nasce na rede farmacêutica, na iniciativa privada. E ele começa já a ganhar espaço na iniciativa pública, no serviço público, por causa desse fornecimento, dessa promoção de saúde que esse consultório realiza nos pacientes. Além do mais, durante a primeira consulta que é feita no cuidado farmacêutico, a gente observa que, além do acolhimento, que nada mais é do que uma reunião não somente de informações ou de organizações de dados a respeito desse paciente, nós observamos também que há também uma identificação da farmacoterapia, da elaboração de planos de cuidado em conjunto com o paciente, ou seja, é algo mais direcionado, mais especificado. E por último, tá? Você até gera consultas de retorno para esse paciente para avaliar se aquele cuidado, se aquela orientação está tendo o quê? Retorno positivo. E o retorno positivo não é para o serviço, é para o paciente. É o que a gente chama de evolução clínica do paciente. E por que eu estou dando muita ênfase falando isso para vocês? Porque como nós farmacêuticos, tá? Vocês estão habilitados para isso também. E isso é bem interessante e abre bastante campo para nós. Imaginem vocês daqui a algum tempo, tá? Eu não sei quais de vocês são do interior do estado, são do estado do Pará. Qual é o seu interior? Do Moju. Tem uma aluna aqui que é do Moju. Imagina abrir a farmácia no Moju com um serviço de consultório farmacêutico. Isso eu já vi em Abaetetuba. No tempo que eu estava lá, eu vi isso em Abaetetuba. Um colega farmacêutico, na rede de farmácia dele, abriu um consultório farmacêutico. E ele faz o atendimento domiciliar e na própria farmácia dele. E ameniza e desafoga um pouco os serviços de saúde. Não estou dizendo que vocês vão ser Deus, isso daqui, até porque médico também não é Deus, mas eu estou dizendo que dentro nesse novo foco, desse novo gerenciamento nos serviços multiprofissionais de saúde, a figura farmacêutica para cá ganha bastante espaço. Mas tem algumas farmácias que fazem esse procedimento, né? Aqui na cidade. Já tem algumas farmácias que fazem, se eu não me engano, aquela de São Brás, a Reina Farma faz, a Reina Farma faz, a Farmalíder faz também, se eu não me engano. Eu não vi ainda na Drogazil eu ainda não vi esse tipo de serviço, mas Extra Farma eu já vi, Reina Farma eu já vi, Farmalíder eu já vi. Se eu não me engano, a Farmalíder aqui da Doca faz, que ele tem a parte de diabético aqui, se eu não me engano, daqui da Doca tem, se eu não me engano. O projeto é para ir lá para as ilhas, atender os ribeirinhos. É um projeto bom. Entendeu? É um projeto bom porque é uma população que ela é deficitária. Precisa. E outra coisa, o senhor tem como acompanhar na região das ilhas tudo que se acontece ali, entendeu? Desde a palestra na questão dos lixos que eles não jogam mais no rio, entendeu? Eles têm como fazer todo esse treinamento para as gerações deles. Eles já fazem lá essa situação. E lá tem também como o senhor acompanhar como é que eles estão tomando o medicamento, trazer eles até o consultório para fazer aquela anamnese correta, entendeu? E saber do que está criando o cachorro ali, aquele negócio para uma campanha de vacina, você saber quando vai organizar uma vacina contra a raiva e tudo mais. Dentro de uma ilha, pode montar o consultório. Eu não sei como é que se procede.
Aí é uma estruturação bem complexa que vai demandar também bastante ferramenta para você poder também. Agora, pessoal, até aí alguma dúvida? Estão entendendo? Está sendo claro para vocês o que eu estou falando para vocês? Sim, professor, bem claro, com certeza, está bem explicado. Agora, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui a figura, mas aqui eu mostro para vocês como é a estruturação, tá, desse cuidado farmacêutico dentro da atenção básica, aonde a gente vê... Não entendi, perdão. Está aparecendo a figura. Tá? Onde a gente vê a estruturação do serviço do cuidado farmacêutico aqui dentro da unidade, aonde a gente vê desde a entrada, durante a atenção básica, a captação, o acolhimento, perdão, a própria seleção, identificação desse paciente, tá? Até a nível hospitalar também. Olha como é a demanda toda, o fluxograma todo para esse cuidado farmacêutico. Aqui. E por que esse acolhimento ele vem primeiro do que a avaliação de dados? Porque se a gente não tiver essa captação, esse selecionamento desse tipo de paciente, tá? Os teus dados acabam sendo o quê? Defasados. Os teus dados acabam sendo de que maneira? Eles acabam sendo que não vão trazer a real situação daquele paciente, daquele serviço, daquela unidade. Com certeza. É por isso que durante o acolhimento, o que é importante no acolhimento é que você consiga você ter essa boa relação terapêutica entre você e o teu paciente. Porque a partir daí, a gente tem o que a gente chama de avaliação de dados. É quando você realmente vai começar a fazer o quê? Você vai começar a fazer aqui as tuas estratégias, a forma como você vai obter informação desse paciente. E essas estratégias, esse fornecimento de dados, tá ok? Tá? Esse fornecimento de informações, ela pode ser de várias naturezas. E para nós, ela pode ser tanto objetiva como subjetiva. Tá ok? E quando a gente fala de estratégias e obtenção desses dados, principalmente subjetivos, aqui eu tô me inserindo, está sendo inserido principalmente o quê? Análise sociodemográfica, hábitos de vida, problemas de saúde, até a história terapêutica prévia do paciente interessa para mim aqui saber. Exatamente, porque tudo isso aqui vai gerar variáveis, vai gerar números estatísticos, que isso para minha coleta final de dados é importante, porque aqui eu vou saber qual é a faixa etária, o número o gênero, eu vou precisar saber daqui o hábito de vida, se a pessoa é etilista, é fumante, se a pessoa é a questão de comorbidades. Exatamente, a questão de comorbidade, que são problemas de saúde, a própria questão de história terapêutica, se esse paciente faz uso de algum medicamento, qual o tipo de medicamento, classe farmacológica, para que foi receitado, Exatamente, ver se a paciente se tem uma predisposição, se tem uma história familiar de diabetes, hipertensão ou até de câncer, por exemplo. Tá? E o farmacêutico aqui, ele é importante aqui, por quê? Porque como agente de saúde, o farmacêutico aqui, ele é responsável por essa coleta de dados. Ele faz a coleta, mas ele faz uma coleta de dados qualificada. Por quê? Porque a partir dessa coleta de dados subjetivos, por meio de perguntas, de questionários, e aqui tem que ser feita uma diferenciação do que você vai perguntar e da maneira como você vai perguntar e a construção da pergunta que você vai fazer. Porque aqui, para nós, farmacêuticos, o que interessa quando a gente faz o cuidado farmacêutico, principalmente essa avaliação de dados, é saber fazer o quê? Perguntas que sejam assertivas, de caráter assertivo aqui. Aonde você vai querer o quê?
coletar o máximo de informações de que tipo? Acuradas. O mais simples, mas o mais objetiva possível aqui. Por isso que eu faço ponho essa figura do iceberg. Por quê? Porque durante as perguntas, durante a formulação de perguntas, você pode ter dois tipos de perguntas ou dois tipos de problemas. Você pode ter o que está na ponta do iceberg, que nada mais sendo que são perguntas ou informações que são relatos de caso, ou você pode estar o que está no fundo do iceberg, que é o que nos interessa. Porque é onde a gente vai encontrar o que é a problemática, o que não está envolvido, que muitas das vezes o paciente não fala para nós. E através dessas formulações, desse modo como você vai perguntar, é que vocês vão começar a captar e analisar esses dados. E por que a construção desse tipo de pergunta é importante? Por quê? Porque a partir daí você começa a moldurar melhor as maneiras, as estratégias para a coleta de dados, onde você vai conseguir minimizar aqui os efeitos de alguns tipos de interferentes ou dados que não têm eficácia ou não têm significado para ti. Além disso, o próprio tipo de questão, o tipo de pergunta que você vai utilizar, seja ela aberta ou fechada. E aí eu mostro dois exemplos de vocês, de uma pergunta aberta e de uma pergunta fechada. Se a gente perguntar para um paciente, através de uma pergunta aberta, como o senhor tem se sentido nos últimos meses, é diferente de uma pergunta fechada. Se eu perguntar assim, o senhor tem se sentido bem nos últimos meses? Veja o nível e a maneira como está sendo perguntado. Tá? Por quê? Porque você aqui não pode fazer perguntas que sejam o quê? Não tendenciosas. Você tem que ser o mais claro e o mais direto para o paciente, porque tu tens que partir do princípio que o paciente que está na tua frente, ele pode ser uma pessoa leiga ou não, pode ser uma pessoa alfabetizada ou não, pode ser uma pessoa instruída ou não, e isso é importante que durante a seleção você capte esse tipo de informação para que não ocorra esse tipo de erro durante o questionamento. Tá? Além disso, vocês também têm que entender quando um paciente vai manter o silêncio. A compreensão do silêncio do paciente, isso diz muito, porque o paciente pode estar não entendendo a pergunta que você está fazendo ou não está sabendo como responder. E aí você tem que ter o quê? Uma maneira, uma forma de também transmitir, tá? Transferir, tá, ok? Esse tipo de pergunta, esse tipo de informação que você quer receber dele de forma clara. E só isso basta? Não. Isso somente a questão da formulação da pergunta não basta. Porque, além disso, tem outras questões que vêm por trás, como, por exemplo, infraestrutura de locais. Se você levar teu paciente para um local que seja escuro, que não esteja arejado, ventilado, falta de iluminação ou até péssimas condições, aquele teu paciente, com certeza, numa segunda consulta, nem retornará para ti. Então, isso tem que ser visto com cuidado. Como também o próprio registro dessas informações subjetivas tem que ser feito através de catalogações, através de análise estatística, através de informações, através da informatização e de tecnologias novas, para que não se percam isso. Exatamente. Exatamente. Não se esquecendo que dentro do cuidado farmacêutico, tá? É uma consulta profissional de saúde paciente. Então, a confiabilidade e o respeito tem que existir diante do que está sendo exposto e informado. Tá? E vocês têm que partir também de outra premissa, que é o seguinte, que vocês, tá? Vocês estão recebendo o que é essa confiança desse paciente através dessas informações, que muitas das vezes até esse paciente não consegue falar dentro de casa. E aqui eu mostro para vocês, tá ok? Como são feitas todo o ciclo,
tá? Dessas perguntas, dessas estratégias que são utilizadas durante essa consulta farmacêutica, durante esse cuidado. Tá bom? Se eu aumentar a tela, vocês conseguem ver aqui? Conseguiram ver? Ou não? Fica meio embaçado. Tá embaçado, né? Tá, eu vou deixar assim que é melhor. Tá, ficou beleza. Além disso, outra questão são os próprios componentes constitutivos da coleta de dados subjetivo. E esses componentes constitutivos vão que desde a razão da consulta, ou seja, por que você está fazendo essa consulta? Qual é a razão de você gerar essa consulta? Tá? Além disso, a própria razão da consulta, tá, te mostra o motivo pelo qual esse paciente está gerando essa consulta. Depois, as próprias queixas, vocês interpretarem e analisarem as queixas do paciente, como também os próprios dados socioeconômicos desse paciente, o hábito de vida, o histórico social e familiar desse paciente, os problemas relacionados, tá, da saúde e a própria história médica, tá, de progresso daqui desse paciente ao longo, tá, da vida dele ou ao longo daquele momento em que ele procurou essa consulta. Tá, ok? O próprio histórico e uso de experiências está associado, tá, ok? E relacionados principalmente à farmacoterapia. Tá? E a própria revisão de sistemas aqui, aonde aqui a gente usa vários tipos de rastreadores, como eu coloco aqui na figura aqui do lado, aonde a gente pode, através desses rastreadores, mostrar e elencar para vocês as formas e as maneiras de como o paciente chega para vocês. Agora, tome cuidado com algumas diferenciações que elas são que são básicas. Tome cuidado quando o paciente se referir a um sinal e a um sintoma. Por quê? Porque tem diferenças dentro da clínica, o que é um sinal e um sintoma. Tá? Por quê? Porque o paciente ele pode chegar te dizendo que ele está com o quê? Com manchas mais vermelhas, e para o paciente isso pode ser um sintoma, mas para nós, profissionais da saúde, isso é um sinal. Um sintoma pode ser o quê? Uma febre, uma cefaleia, cólicas abdominais, tá? E além do mais, através desse outro daqui, vocês olhando aqui no meu cursor, através dessa troca de informações, olha o que eu coloco para vocês, tá? Como, tá? Podem vir, tá? Eu vou precisar aumentar um pouquinho, tá? Para vocês, não sei se dá para vocês verem de novo, tá? Como é a troca de informações na identificação da razão da consulta, como o paciente ele se mostra, tá, ok? E quais são as razões dele se mostrar durante a consulta perante um farmacêutico. E aqui a gente mostra, tá, durante essa troca de conversa de informações, tá, o que o paciente está falando e o que o farmacêutico está perguntando de forma subjetiva. Vocês conseguem ver, conseguem olhar? Eu precisei só aumentar aqui a tela para vocês verem, para ver se dá para melhorar aqui, que a nitidez eu acho que está ruim daqui da tela minha do computador. Até aí, alguma dúvida, pessoal? Ficou alguma coisa, algum questionamento do que eu estou falando para vocês da aula de hoje? Não, professor, só a tela mesmo aí que não está legal aqui para a gente visualizar. Tranquilo, Deise. Tá tranquilo. E aqui são alguns temas, tá ok? Onde a gente vê aqui nas estratégias para coleta de dados subjetivos, tá? E nesses temas aqui, a gente pode ver algumas experiências, algumas formas de experiências,
tá? Subjetivas relacionadas a relatos subjetivos que ocorrem durante uma anamnese farmacêutica, durante a anamnese que o farmacêutico coleta essas informações, como, por exemplo, a associação, tá ok? Um paciente que faça associação de insulina, tá, com efeitos negativos vividos, tá? A gente pode verificar que o paciente chega e o relato que ele dá, ele diz assim, que ele me prescreva tudo, mas não me prescreva insulina, tá? Porque eu vou sentir alguns incômodos ou também alguns problemas, como por exemplo hemodiálise e isso. Aí são relatos de casos que a gente observa, como também no própria apresentação dos componentes que compõem essa coleta de dados na consulta farmacêutica, a gente observa o quê? Que primeiro tem que ver a razão, depois os dados, tá? Tudo o que a gente já elencou e falou logo no início da avaliação de dados aqui. E por hoje é só, pessoal, do que a gente tinha que conversar a respeito dessa parte de acolhimento e avaliação de dados, tá? É isso que a gente tinha que conversar na noite de hoje. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa a respeito? Não, professor, tá tudo ok. Por hora tá tudo ok. Hein, pessoal? Seu Carlos, Arthur, Deise, Débora, Tá tudo Gisele. ok. Escutando, não? Não, professor, tá ok. Professor, você não tá... Eu estou escutando bem, Deise. Estou escutando bem vocês. É só a mesma imagem que está mais ou menos aqui. Eu acho que eu não sei se é o computador daqui, eu não sei. Que a imagem fica meio... Ela não fica bem nítida. Quando a gente coloca aqui, eu vou até ver se eu consigo pedir para ajeitar aqui. Tá ok. Tá bom? Essa parte daqui, dessa aula de farmácia clínica, que é a parte de acolhimento e avaliação de dados, como eu falei no início da aula, ela é um pouco do que a gente já está fazendo, que o farmacêutico já está fazendo através das consultas farmacêuticas. Eu não sei se vocês já tiveram alguma palestra ou algum seminário, ou aula que vocês já assistiram aqui na faculdade ou fora dela, que fala dessa nova área, desse novo campo farmacêutico, tá? Que está ganhando bastante adesão, tá? Pelos colegas farmacêuticos, tá? E é uma nova via, uma nova porta de acesso para a comunidade. E eu falo na comunidade porque a gente vê isso muito, principalmente nas farmácias, nas drogarias, nas farmácias, que tem esse tipo de serviço. Muitas das vezes o paciente deixa de ir para um posto de saúde e vai se consultar com um farmacêutico, tá? Como uma primeira escolha para tentar resolver o seu problema. Como eu falei para vocês, eu não estou dizendo que a clínica não é soberana, a clínica ela é soberana. Mas se de alguma forma o serviço farmacêutico, dentro do que a gente aprendeu na graduação, na faculdade, nos habilita a pelo menos orientar esse paciente, orientar esse paciente, tá ok? Sobre o uso correto de medicamento, pode-se fazer, até porque a legislação permite isso para nós. Tá ok? E é uma disciplina, é um assunto gostoso de se falar. É um assunto gostoso para ser conversado, se falar. Eu sei que para a aula de farmácia clínica, tá? É pouco tempo. Mas aí fica o convite também para vocês, tá ok? Quem no final do curso quiser se especializar nisso, a parte de farmácia clínica, a própria questão de consultório farmacêutico, cuidados farmacêuticos, é uma pós-graduação que está ganhando bastante adeptos, principalmente os alunos que estão saindo das graduações, das faculdades, até para melhorar a qualidade nossa de colegas dentro dos próprios serviços hoje. Perguntas? Dúvidas? Ok. Por enquanto não. Tá tudo ok, obrigado.
Paulo. Deixa eu só falar para vocês. Na quarta-feira vai ter a aula prática. A aula prática vai ser feita dentro do que a gente conversou hoje sobre esse tema de acolhimento e avaliação de dados. Nós faremos uma simulação e vocês serão, alguns serão farmacêuticos, outros serão o quê? Serão os pacientes. E haverá essa troca de informações através de situações. Beleza? Então, quarta-feira espero vocês aqui. Tem que dar algum aviso aí se é para trazer jaleco ou não? Por favor, queria que trouxessem jaleco todo mundo, tá? Até porque a gente vai para a área de simulação. Tá na prática, por favor. Tá bom? Uma boa noite a todos, um bom descanso, uma boa final de segunda-feira. Até quarta-feira com todos. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Estou parando aqui a gravação. Boa noite. Boa noite.